Vamos dar continuidade, então, com a próxima, sobre dano moral, existencial e social no contexto trabalhista. Chamamos, então, para compor a mesa, a professora e doutora Amanda Barbosa, juíza. Dr. Manuel Soares Ferreira Carradita, desembargador do TRT, 15ª Região. E o Dr. Ricardo Nogueira Monazzi, advogado. Boa tarde a todos. Senhor Presidente, Dr. Paulo Ortega, senhor Vice-Presidente, senhores mais autoridades presentes. Eu queria primeiramente agradecer a grande honra que é de estar aqui neste evento internacional. Eu não mencionei os senhores advogados, que são os donos da casa, na verdade, mas eu queria agradecer a todos a honra que tenho de estar aqui presente neste evento internacional, antes que se discutem o direito em suas várias facetas, em seus vários aspectos. E é realmente uma grande honra. Inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir agora a palestra do professor Gabriel, do México, a quem já tinha a honra de conhecer, que fez, como já esperávamos, uma brilhantíssima exposição. E tomo a liberdade de apresentar a nossa palestrante, que irá agora nos fazer a sua exposição, sua conferência, que é uma juíza brilhante, muito brilhante, do nosso TRT da 15ª Região. Sem dúvida que ela é muito modesta, por isso ela está contestando aqui, mas é verdade. Até nisso ela foi extremamente modesta, me passou um currículo diminuto que não corresponde de forma alguma à pessoa, que é muito mais que isso. Ela, na verdade, é juíza substituta do nosso TRT, embora já faça algum tempo, ainda que seja jovem ainda. É especialista em Direito e Processo do Trabalho, é mestranda em Direito pela USP e professora de pós-graduação daqui da FAP. Como os senhores irão ter a oportunidade de ver, ela é profunda conhecedora da matéria e tenho a certeza que nos vai presentear com uma brilhante aula que irá enriquecer o nosso conhecimento, o conhecimento de todos nós. Então, com a palavra, do meu lado direito está o doutor Ricardo Monazzi, que os senhores também já conhecem, também é advogado, é especialista em direito, é advogado militante na área do direito do trabalho, talvez também em outras, mas especialmente talvez no direito do trabalho. É especialista em direito do trabalho, professor de direito do trabalho da Unip, tanto da graduação quanto na pós-graduação, e que também irá participar deste painel, nos ajudando a vislumbrar melhor ainda, portanto, a matéria. Então, com a palavra, a senhora juíza Amanda, que vamos ter a oportunidade de ver que é realmente uma aula o que ela nos vai dizer. Muito obrigado. Que responsabilidade agora, né? Mas, primeiramente, agradeço a gentileza das palavras, a grandiosidade, né, como me apresenta, e de fato sou bem menos, não crio toda essa expectativa, né, mas espero que aqui neste ambiente de diálogo possamos juntos avançar um pouco mais no entendimento da temática que me foi solicitada. Agradecer imensamente o convite do sindicato, dos advogados do interior paulista, a pessoa do Dr. Paulo, do Dr. Lima, todos os presentes. Eu estou realmente muito honrada de compor esse evento.
sobretudo por ser aqui na casa onde sou professora. Reencontrei hoje vários alunos, ex-alunos, e isso é sempre um momento de congraçamento. Advogados do cotidiano de Ribeirão Preto, advogados queridos, que também vejo aqui neste momento, e espero, de fato, corresponder um pouquinho aí a toda essa expectativa que foi criada com essa apresentação, né? Se eu conseguir aí 10%, eu já fico feliz. Agradecer ao doutor Ricardo também por compor comigo, com o doutor Carradita, essa mesa de debate. O tema proposto é bastante extenso, bastante denso, daria para falarmos aí em alguns eventos sobre ele, né? Então, é lógico que não teremos aqui a pretensão de esgotar, mas de trazer algumas diretrizes, né? Algumas bases iniciais, para que possamos, posteriormente, cada um que tiver o seu interesse de aprofundar. Agora, é um tema atualíssimo, é um tema de aplicação prática muito rica. Então, em função disso, também é um desafio pelo tempo colocado, mas depois tem o coffee break, né? A gente vai aprofundando aí nos corredores, tá ok? Eu vou pedir licença, que é mania de professor, eu não gosto de falar, né, sentada, né? Então eu vou pedir licença a vocês para falar ali da tribuna, ok? Eu preparei um material base apenas para subsidiar realmente a fala, de modo a aproveitar esse tempo exíguo, né, que é dado em função dos vários temas a serem tratados. E aí, antes de, então, entrarmos de modo específico na questão do dano existencial, o dano social e o dano moral no contexto trabalhista, eu preciso criar aqui, retomar da memória de vocês, o contexto de discussão dessa temática, né? Então, de um modo bem simples, eu invoco aqui, para que nos situemos, que se trata de discussão de responsabilidade civil. Instituto tipicamente criado no direito civil, né? Lá do direito romano, mas que, sobretudo com a nova competência da Justiça do Trabalho, a partir da emenda 45, é parte do nosso cotidiano também, com ainda mais ímpeto. Responsabilidade civil, que eu trouxe um conceito muito abreviado do Cavalieri, como o dever jurídico que surge para recompor o dano decorrente da violação de um outro dever jurídico, né? E dentro dessa conceituação da responsabilidade civil, a gente tem o destaque da finalidade desse Instituto do Direito, que é a recomposição do patrimônio lesado. O patrimônio jurídico, ou seja, aquele patrimônio reconhecido pelo direito, trazido para o universo do direito. Ok. Esse instituto, ele sofre uma evolução paulatina, custosa, né? Sofrida, mas muito interessante. É um dos institutos mais fascinantes sobre esse aspecto, ao meu modesto modo de analisar. Eu destaquei 3 aspectos dessa evolução para nós lembrarmos. O primeiro, o aspecto quanto ao procedimento, o próprio sistema, que parte de um modelo da vingança privada, né, para um modelo de publicização, exatamente coincidente com a circunstância histórica da criação do Estado e da assunção pelo Estado desse dever e dessa prerrogativa de solucionar conflitos. Então, aquela solução de conflitos, de lesões de patrimônio que se dava na esfera privada, é transportada para a jurisdição, a criação da jurisdição, a incidência do poder estatal. O segundo aspecto, o conteúdo da reparação, né? O conteúdo que migra de uma concepção da recompensa chamada aí olho por olho, dente por dente, que sabemos do que se trata, né? Ou seja, a uma lesão X deveria corresponder à exata retribuição, a reparação também por um X. E aí, com um exemplo, fica bem claro para nós. O Código de Hammurabi, por exemplo, trazia a circunstância, a hipótese da casa que ruísse, matando um filho do morador, teria que ter aí como reparação a morte de um filho do construtor.
Isso expresso no Código de Hammurabi, que dá para nós essa densidade do que é essa ideia, né, da recomposição literal de um dano dentro dessa contextualização muito breve, histórica, que me permiti fazer com vocês. E o terceiro aspecto também é o fundamento, que, com o passar do tempo, sofre uma mutação, deslocando um pouco o foco da existência da culpa como requisito para a reparação, para um modelo que permite a reparação, mesmo sem a presença dessa culpa, independente de culpa, ou seja, com foco na existência do dano, o que nós conhecemos muito bem como responsabilização objetiva. Então, nesse cenário, nós temos um modelo de coexistência de regimes de responsabilidade civil. O modelo objetivo, independente da presença da culpa, bastando o nexo causal e o dano, e o modelo subjetivo, que requer a presença do elemento culpa. Ok, Amanda, isso é também cabível para o contexto trabalhista? Aí temos que primeiro partir da norma constitucional sobre responsabilidade, do artigo 7º, inciso 28, e lá se dispõe que é direito do trabalhador urbano e rural, inciso, seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Enfim, a Constituição Federal traz como requisito a responsabilidade dependente da aferição deste elemento. Ah, Amanda, então essa coexistência de regimes que você mencionou não é aplicável ao processo trabalhista, ao campo laboral. Será? Aí a gente volta no caput. E lá no finzinho do caput, tem uma expressão que nós tomamos como uma cláusula aberta, que permite a inserção de outros direitos, que é a expressão, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E, com isso, constrói-se, pela jurisprudência trabalhista, a interpretação que nós chamamos de diálogo de fontes, para permitir que se busque lá do Código Civil, que tem uma regra expressa de aplicação de responsabilidade objetiva também ao ambiente de trabalho, que é o artigo 927, parágrafo único. Então, hoje nós temos esses dois modelos, a responsabilidade civil subjetiva como a regra e a circunstância da possibilidade da responsabilização objetiva, independentemente de culpa, nas chamadas atividades de risco, que é a ressalva trazida pelo dispositivo do Código Civil, via esse instrumento hermenêutico chamado diálogo de fontes. Ok, esse, então, é o pano de fundo da responsabilidade civil, e justificando aí que essa evolução para um modelo da existência do dever de reparação com a mera presença do dano e do nexo causal tem seu fundamento na teoria do risco. E a teoria do risco tem diversas variáveis, chegando à sua faceta extrema, que é a do risco integral, e a teoria do risco integral, inclusive, não permite nenhuma excludente de responsabilidade. Para nós, no direito do trabalho, predomina a chamada teoria do risco criado, né? E, por essa teoria do risco criado, existe a possibilidade de se afastar esse dever de reparação na existência de alguma excludente. As excludentes que nós conhecemos, portanto, né, são os fatos que rompem esse nexo de causalidade, a culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo de terceiro, ou o caso fortuito, ou a força maior. Bem, e aí então a gente começa a falar do elemento que de fato nos propomos nessa breve exposição. Passada essa introdução que era necessária para nos situarmos na temática. Vamos falar do dano, né? O dano, que pode ser também resumidamente definido como a diminuição, subtração ou lesão de qualquer bem de caráter jurídico. Um bem jurídico. Caráter patrimonial, Amanda, inicialmente era o que se pensava. Mas também nesse contexto evolutivo, não mais somente o dano ao bem jurídico de caráter patrimonial. O não patrimonial também passa a se inserir na possibilidade de responsabilização. E isso é uma quebra de paradigma que levou algum tempo, que requereu algum esforço, né?
chegou-se a se dizer, e eu estou sendo muito... usando todo o meu poder de síntese, realmente, mas chegou-se a se dizer, em acalorados debates, sobre a possibilidade de se responsabilizar por um dano imaterial, né, que seria imoral a chamada indenização por dano moral. Então, hoje, o que nós tomamos como algo tão natural, né? Claro, um direito, uma lesão, um direito da personalidade. A gente chega, por vezes, a considerar isso primordial à própria lesão de índole pecuniária, não é mesmo? A honra, a imagem, a vida, né? A privacidade, são valores que, por inspiração do princípio da dignidade humana, são tomados por nós como irrenunciáveis, inalienáveis, de forma que, após uma longa discussão sobre essa possibilidade de se reconhecer um dano moral e o dever de indenizar, até pela própria expressão, indenizar, né, do não, tirar o dano. Será que a gente consegue tirar o dano? Né? Então, tem uma discussão muito interessante no STJ, no julgado, que Atos Guzmão chegou a dizer, para mim, o imoral é conceber que, num acidente automobilístico, uma porta de carro possa ter uma reparação, né, e a vida do passageiro, né, perdida por culpa alheia, por negligência alheia, para esse bem jurídico principal do ordenamento, não haja possibilidade de nenhuma reparação. Né? Então, realmente, dentro dessa dialética complexa de construção da possibilidade de indenização de um dano não pecuniário, é que nós temos hoje, de uma forma tão tranquila para a nossa sociedade, essa possibilidade de se indenizar um dano de caráter não, por um bem não patrimonial. Bem, e aí vem o conceito, então, de dano moral, prejuízo, lesão a interesses e bens cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. São as lesões aos chamados direitos da personalidade. E, até hoje, de fato, né, é um dos pontos mais delicados para nós, juristas, aplicadores do direito, pensantes do direito, o momento de se fixar, por exemplo, uma indenização de um dano não patrimonial. Né? Porque você tem que... qual critério? Né? Para nós, na Justiça do Trabalho, quanto vale a vida do trabalhador? Quanto vale a mão amputada? Quanto vale a perda da capacidade? E outros tantos direitos de personalidade que lidamos cotidianamente. Pois bem, mas hoje essa é uma realidade. A existência da possibilidade dessa indenização, que não vai nunca reconstituir o patrimônio em si, mas funciona como uma recompensa, né, como uma amenização. E entra aí até um caráter mesmo psicológico, e eu vou me permitir aqui fazer uma comparação que pode parecer boba, mas ela é verdadeira, e isso a psicologia nos informa, da necessidade que tem realmente o ser humano de ver atendida, né, a sua indignação, né, a sua contrariedade. Não sei se já observaram, mas, por exemplo, se uma criança se machuca, né, com um brinquedo ou alguma coisa, por vezes a mãe intuitivamente vai lá, pega o brinquedo, tira o brinquedo, você, brinquedo feio, né? Que coisa! E repreende o brinquedo. Ou a ponta da mesa, ou a criança já com aquilo já se sente, né? Poxa, legal, né? Olha, tá vendo? Ele foi, né, penalizado. Isso é humano, né? Essa expectativas que nós temos, né, de ver ali que a nossa dor foi observada, que a nossa dor foi percebida pelo outro, né? Então, e esses elementos psicológicos se fazem presente também nos conflitos judiciais de uma forma macro, né, desse exemplo infantil que eu trouxe. Então, prezados ouvintes, hoje nós já temos essa possibilidade pacificada da reparação, ainda que imperfeita, capenga, porque ela não é absoluta, né? Quando se defere uma indenização pela morte do pai, trabalhador, ou por uma agressão a qualquer dos direitos de personalidade, é uma reparação imperfeita. Ela nunca é completa, né, e satisfatória como um todo. Mas é pacífica essa possibilidade. E mais do que isso, a própria evolução do direito vai nos trazendo outras perspectivas e a criação de novas circunstâncias
a requerer essa atenção jurídica. É sobre essas novas circunstâncias no aspecto laboral que me dispus a comentar um pouco com vocês. Então, nesse quadro, a gente tem ali uma divisão que faz uma repartição das espécies de danos em danos clássicos, que nós temos chamado de danos clássicos, e os chamados novos danos. Na primeira categoria, temos o dano originário dessa evolução do Instituto da Responsabilização, que é o dano material, tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Danos biológicos, que envolvem a saúde física e mental. O dano moral já passou a ser chamado dano clássico a essa altura, né? E os danos estéticos, que são categorias distintas, cada um com as suas particularidades, todos envolvidos dentro desse mesmo instituto. E temos os chamados novos danos. Nesse grupo, estando presentes o chamado dano existencial, o dano moral coletivo, o dano social, e eu ainda incluí ali, apesar de não ser a temática da nossa palestra, mas para chamar a atenção nesse conjunto, a chamada teoria da perda de uma chance, já integrada à nossa jurisprudência, né? Essa possibilidade também de se indenizar, não um dano em si, mas a possibilidade de um benefício que foi perdido. Mas isso tem que ficar para uma outra ocasião. Bem, então, dentro desses novos danos, a gente vai falar muito rapidamente dessa nova concepção, que é o dano existencial, que, portanto, eu já afirmo desde este momento que não se confunde com o dano moral típico, que já se tornou lá integrante dos clássicos, o dano coletivo e o dano social. Sobre o dano moral, eu coloquei mais apenas para a gente lembrar algumas situações ainda bem discutidas no contexto trabalhista, né? A gente vai ter uma palestra sobre o assédio moral, também não é a intenção, mas assédio moral e sexual como condutas possíveis de gerar o dever de reparação por danos morais, revistas e fiscalização, e monitoramento de e-mail, uso de internet, que a gente tem aí um embate entre poder diretivo da empresa e o direito à privacidade e intimidade do trabalhador, e tem que haver um equilíbrio entre esses dois valores constitucionais, né? Eu costumo sempre lembrar que a Constituição, no seu artigo 1º, traz como fundamentos da nossa Constituição a livre iniciativa e o valor social do trabalho. E eles estão ali lado a lado. E, para mim, isso é de um simbolismo muito grande. Essa conciliação desses valores é o nosso grande desafio, né? E o não pagamento de verbas rescisórias e guias, que é algo que tem se cogitado mais recentemente, como uma conduta passível também de reparação por dano moral, e não só a condenação nas próprias verbas, que é a reparação material, o mero reconhecimento do direito. Bem, mas me atendo aqui ao tempo colocado, vamos falar do chamado dano existencial um pouquinho e dessa diferenciação com relação ao dano moral. O dano existencial, eu trago ali com um conceito breve também, é uma espécie do gênero danos imateriais, que, porém, não se confunde com o dano moral. Nele, o trabalhador sofre danos e graves limitações em relação à sua vida pessoal, fora do ambiente laboral, em razão das condutas ilícitas praticadas pelo empregador. Na verdade, esse segundo parágrafo que nos dá uma noção mais densa do que é esse dano existencial, que fica expresso a sua relação com o chamado vida de relações ou projeto, né, de vida pessoal. O que esse dano existencial tem, na verdade, como conteúdo e como diretriz, gente, é o seguinte: nós somos trabalhadores, e todos nós somos de alguma forma, mas, além de trabalhadores, nós somos pais, mães, né? Somos seres sociais em sua plenitude. Temos necessidade das nossas práticas culturais, do nosso lazer, da nossa religiosidade, do nosso ócio, por que não? A gente anda num mundo tão maluco que a gente se condena se tem meia hora olhando para o nada, né? Às vezes, quando eu passo em alguma cidade pequena, eu fico assim admirada quando eu vejo aquelas pessoas que chegam no finzinho da tarde, puxam as cadeiras para a calçada, né? E fico ali, eu passo de carro, assim, eu fico meio sem entender aquilo. Gente, mas elas ficam ali fazendo, né, o quê? Né? Não, elas ficam ali, deixa, né?
Me deixa, que hoje eu estou de bobeira. É por aí, né? E a gente perdeu essa capacidade de estar consigo mesmo, de estar... Estou vendo o tempo passar, por que não? Enfim, a gente se condena, né? Não, tem que fazer alguma coisa. Todo momento a gente tem que estar fazendo alguma coisa. E mais, na maioria do tempo nós estamos trabalhando, né? Trabalhando e deixando de ser esses outros seres viventes, essa outra parte nossa, humana, né? Então, a gente não ouve uma música, a gente não vai a um cinema, a gente não convive com os filhos, com os familiares. O dano existencial está ligado a isso. É a circunstância em que o trabalhador, em função da dinâmica da empresa, da exigência exacerbada dessa empresa, o transforma em trabalhador quase que 100% do tempo. Ele não consegue exercitar suas outras dimensões humanas, ou seja, ele não consegue existir na sua integralidade como humano. Isso é o chamado dano existencial. E aí há uma grande discussão que eu trago na sequência. Nós temos observado na jurisprudência, por exemplo, o atrelamento do pedido de indenização por dano existencial com a configuração de jornada extraordinária substancial, né? Ou outros casos, pessoas como eu trago nesse acórdão, que é um paradigma do TST, uma funcionária que por 10 anos não teve férias. E outras situações. E a problemática, na verdade, que existe hoje não é mais a de se reconhecer essa possibilidade. Doutrina e jurisprudência caminharam realmente para o acolhimento dessa possibilidade, como fez em relação ao dano moral tradicional. O problema está na questão da prova. Né? É um dano em ré ipsa, como nós gostamos de chamar, né? costumamos chamar, ou seja, prova-se o fato e da prova daquele fato já se deduz esse dano automaticamente. E que fato? Qual prova, na verdade, tem que ser feita? Essa é a pergunta que tem mais nos tormentado na reflexão desse tema. Né? E aí eu trago um julgado bem recente, 2015, do TST, mostrando o que pode ser aí, que é a provável tendência de fixação dessa jurisprudência, no sentido da necessidade de prova do dano existencial, ou seja, da necessidade de prova por parte do trabalhador de que teve o seu projeto de vida pessoal prejudicado pelas circunstâncias do trabalho, pelas condições de trabalho, a necessidade dele demonstrar que sua vida de relações foi prejudicada. Enfim, nesse caso específico, houve o reconhecimento de uma jornada extraordinária significativa, mas o TST entendeu que isso por si só não era suficiente para se deduzir que essa vida de relações, esse projeto de vida pessoal, fazer um curso, né, fazer outras coisas, tivesse sido prejudicado. Então, eu coloco isso como o nosso desafio, como juristas, de, numa hipótese concreta, perquirir sobre esses outros elementos de convicção cuja necessidade tem sido apontada pela nossa Corte Superior. Né? Esse cuidado, sobretudo, pela advocacia, que é o primeiro juiz da causa, de aferir essas circunstâncias e a possibilidade dessa prova como um requisito para o êxito desse tipo de compensação. Bem, e seguindo, porque tem que seguir, porque só do dano existencial a gente poderia ficar falando aqui 1 hora, mas enfim. O dano moral coletivo. Né? Dano moral coletivo configura uma violação também dos direitos da personalidade, porém está ligado ao aspecto dos direitos individuais homogêneos ou coletivos em sentido estrito. Aqui a gente tem que tomar de empréstimo essas definições que são trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela ACP, a Lei de Ação Civil Pública. Né? E essa distinção entre direito individual homogêneo, direito coletivo e direitos transindividuais, aqueles cuja titularidade é indefinida. Trago, então, para vocês esse fundamento legal. E o dano moral coletivo, geralmente aferível via ação civil pública, como mencionei, se relaciona com essa situação da reiteração do descumprimento de algumas obrigações essenciais no âmbito da empresa. Reiteração que atinge não a uma pessoa em específico, direito individual, mas que se projeta para todo aquele universo da empresa.
por isso o nome dano moral coletivo. E eu depois vou trazer o que é o conceito hoje de dumping social que se relaciona a essa temática. E juntinho aí, paralelo ao dano moral coletivo, essa diferenciação não é muito fácil, ela é custosa. Existiria também a configuração do chamado dano social, que, ao contrário do dano moral coletivo, não estaria relacionado à lesão de direitos assegurados como interesses individuais homogêneos ou nem coletivos, mas sim os chamados direitos difusos. Um conceito que eu trouxe, então, a lesão ao nível de vida da coletividade que atinge interesses difusos, cujas vítimas são indeterminadas ou indetermináveis. É a correspondência com o artigo 81 do CDC. Um exemplo da nossa jurisprudência desse dano social foi uma situação do Tribunal de São Paulo, TRT de São Paulo, que condenou o Sindicato dos Metroviários a pagarem 450 cestas básicas a entidades beneficentes por reconhecimento de greve abusiva. Nessa circunstância, se reconheceu que haveria um dano a toda aquela sociedade pela falta de manutenção do mínimo daquele serviço nas circunstâncias exigidas por lei, de uma forma que não se pode precisar ou determinar quais as pessoas teriam sido atingidas por essa conduta. Não obstante, sob seu aspecto material de conteúdo, a decisão se afinasse com a doutrina sobre a temática, o TST reviu essa decisão por uma questão processual, formal, de não reconhecer a possibilidade de condenações no âmbito de dissídio coletivo. Bem, então, eu trago aqui, relacionado a esse conceito de dano social, a ideia de dumping social, que é objeto, inclusive, desse enunciado, da primeira jornada de discussão de direito material e processual do trabalho, que traz um aspecto muito interessante, que é de ressaltar que essas condutas que são reprimidas por essas criações doutrinárias e jurisprudenciais são condutas que geram, no âmbito da concorrência empresarial, um desnível, e por isso o nome dumping social. É uma concorrência desleal entre aquela empresa que é a cumpridora das obrigações trabalhistas e aquela que não o é. E a gente tem o maior exemplo de dumping social a nível de sociedade globalizada com a questão da forma de produção chinesa em relação a outros mercados, que a gente sente muito na pele o que é esse chamado dumping social no universo macro, mas também no ambiente interno da mesma forma. Então, essa repreensão dessas práticas reiteradas de descumprimento de obrigações teria um valor não só educativo, mas também de preservação da própria concorrência leal no âmbito interno, entre empresas. Aqui é um quadro que eu tento sintetizar, então, essa diferenciação para vocês, conforme a espécie de dano, dano individual, conteúdo do direito individual, dano moral coletivo, individual homogêneo ou coletivo em sentido estrito, o dano social, os direitos difusos. Aqui a destinação da indenização para a vítima, dano moral coletivo às vítimas, e aqui um fundo de proteção, que pode ser o consumidor, o ambiente, ou, no caso trabalhista, também o FAT. Com a observação de que, por uma permissão do próprio Código Civil, é possível a destinação pelo magistrado dessa reparação a qualquer entidade beneficente, a seu critério. O que, por vezes, é mais útil, é mais eficiente. Você está ali perto, conhece a sociedade que você caminha, que você é juiz, e você pode acompanhar, inclusive, a repercussão efetiva desses valores para aquela sociedade prejudicada. E o lesado, essa diferenciação que também já comentamos. O problema da quantificação, já estou realmente finalizando, acho que eu vou cumprir meu tempo. Vocês não sabem o que é, gente, essa pressão de você ficar aqui, falta nada, falta com a plaquinha, tá? Porque ela está aqui, eu estou dedurando. Então, bem, brincadeira. Quantificação, Questão 1. Uma grande discussão ainda no Brasil sobre essa questão do caráter meramente compensatório dessas indenizações. Ou seja, a condenação em dano moral, seja qual for aqui, ela tem um caráter simplesmente de reparar aquela lesão específica do indivíduo ou da coletividade,
Ou é possível se reconhecer um caráter punitivo, pedagógico, que é a chamada teoria do desestímulo, né? E aí, se a gente for caminhar para essa segunda tendência, nós temos que perquirir, por exemplo, não só sobre o dano e a sua extensão no momento de quantificar a indenização, que é a diretriz do Código Civil, mas a gente tem que ir além e perquirir sobre a capacidade financeira do agressor, né? Porque se eu tenho lá um agressor com uma grande capacidade financeira, uma indenização de danos morais coletivos de 100 mil reais, 100 mil reais é uma grana, Amanda. Para quem? É uma grana para quem? É essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? Para ele pode ser uma bagatela. Tá? Então, se nós aderirmos a essa possibilidade das indenizações por dano, tanto existencial quanto moral coletivo, dano social, também imbuídos de um caráter pedagógico, educativo, no sentido de desestimular a reiteração dessa prática, é fundamental que perquiramos a quem estamos aplicando essa penalidade. E qual seria, de fato, um valor que o desestimularia, que o levaria a trilhar um caminho diferente do que vem trilhando. E a questão 2, também dentro dessa quantificação, a possibilidade de revisão pelo TST, que é uma questão bem prática, né? Uma preocupação. Hoje o que se tem é o entendimento de que a fixação dessa indenização, em qualquer dessas espécies de dano, deve se pautar pelo chamado princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Princípios que têm SPEC constitucional. Em função disso, tem sido admitido recurso de revista. Vocês devem estar pensando, mas aí vai rever prova? Não, não chega-se a rever prova, mas se analisa a proporcionalidade e a razoabilidade da fixação. Admissão, então, de recurso de revista, tanto para aumentar quanto para diminuir essas indenizações, com fundamento nesse princípio que, por ter SPEC constitucional, o TST reconhece que há aí o eventual malferimento da Constituição, propiciando a possibilidade de discussão em recurso de revista. E aí eu trago aí, ao final, uma decisão exatamente nesse sentido. Então, em resumo, o que a gente pode extrair desse breve diálogo é realmente essa nova concepção que é trazida, inclusive com atenção a outros aspectos em que o direito pode realmente assumir a sua função social e função de modificação da sociedade, né? É isso que fica muito presente, sobretudo, no reconhecimento dessas duas possibilidades, o dano social e o dano moral coletivo. E em relação ao dano existencial, também, porque, veja, a questão da limitação de jornada, ela é nada mais, nada menos do que objeto da primeira Convenção Internacional do Trabalho, né? A Convenção 1 vem trazendo isso, que foi o pleito, quer dizer, primeiro dos trabalhadores, a possibilidade, né, de, em função de uma limitação de jornada, ter vida fora do trabalho. Ter vida fora do trabalho, né? E, até hoje, isso ainda é o ponto arroz com feijão da gente. Vocês que têm aqui uma prática trabalhista, algum contato com o direito do trabalho, sabe que esse é um direito ainda reiteradamente descumprido, né? E, quiçá, agora, com essas modificações, o que pode acontecer. Então, a possibilidade de reconhecimento do dano existencial nessas situações extremas, comprovadas, logicamente, né, ajuizadas com responsabilidade, com aferição desses requisitos, pode funcionar, sim, como um mecanismo também de desestímulo dessa reiteração secularizada, né, do descumprimento aí da jornada laboral. Então, era a minha breve mensagem, desculpe a correria, e muito, muito obrigada, muito feliz. A doutora Amanda, ela abordou um tema, no meu entender, polêmico, não teve medo de abordar a questão, enfrentou, como dizem lá em Portugal, enfrentou o touro pelo chifre. Não sei se os senhores sabem que em Portugal, ao contrário, por exemplo, do que acontece na Espanha, as touradas não terminam pela morte do touro, elas terminam
com o domínio do touro pelo homem. São chamados forcados, geralmente forcados amadores, que fazem uma fila, enfrentam o touro, chamam o touro para a briga, até ele vir. Aí ele vem, ele gruda na cabeça do touro, vem outro, pega pelo rabo, outro pega da orelha, são 5. Eles seguram o touro. E só quando eles conseguem imobilizar o touro é que terminou a festa, né, do touro, daquele touro, porque depois vem os outros. Então, é o caso do enfrentamento físico do touro, mas no caso aqui, pelo chifre, né, ele pegou o chifre dele. No caso, a doutora Amanda, ela realmente abordou um tema polêmico, no meu entender, bastante polêmico, suscita bastantes questionamentos, inclusive quanto à natureza se é dano moral, se não é dano moral, que certamente os senhores, como advogados, na sua maioria, enfrentam essas questões nas lides forenses. Realmente, a questão do dano existencial, que era o principal assunto, me parece, da palestra, parece que a jurisprudência, ainda muito escassa, né, ainda bastante escassa, vem admitindo a possibilidade, embora me pareça também que eu não conheço nenhum caso de concessão, talvez haja, mas eu não conheço, em que se deixou de conceder essa indenização, chamemos-lhe moral ou não, eu ia até fazer um questionamento à doutora Amanda a respeito, em razão da falta de provas da ocorrência desse dano, mesmo porque, no caso, por exemplo, das horas extras, não é raro, nós sabemos que não é bom para a sociedade, não é bom para o cidadão, não é bom para o trabalhador ter uma jornada muito extensa. Não é bom para ele também não ter férias. Mas sabemos também que muitas vezes ele próprio quer fazer essas horas extras. Ele briga para que não lhe sejam retiradas essas horas extras. Ele não quer essas férias agora porque ele quer gozar no outro período. Então, tem que haver realmente um equilíbrio, evidentemente. Não podemos ir matar o trabalhador ou ajudar a matar o trabalhador pela inanição com excesso de trabalho e nem pela ausência de férias. E as férias realmente são algo muito importante. Embora todos nós, muitas vezes, tenhamos dificuldades para poder usufruí-las. Uma coisa que me angustia, também no caso das indenizações de vários tipos, eu sou magistrado há mais de 30 anos, sou magistrado de carreira, e estou na Justiça já há bem mais tempo, que antes eu fui advogado também. Não só no Brasil, mas em Portugal também fui advogado. E, então, essa questão do quanto fixarmos, e isso sempre nos angustia, não só a mim, mas eu creio que a todos os juízes, e eu me angustio muito. Então, qual seria o limite? Porque o pedido não tem limites, o limite é o céu, mas o juiz tem que ter esse equilíbrio. Então, como a doutora Amanda já fez menção aí ao entendimento do TST, eu também entendo que os limites seriam o bom senso, a equidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas eu acho que, de um modo assim mais amplo, o bom senso até resolveria tudo, porque não vamos fixar valores que desestimulem o empregador a continuar empregando, porque não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, essa é a verdade. E porque só há emprego se houver empregador. Mas também não podemos permitir que ele faça tudo o que quer, que a vida seja um vale-tudo. Então, realmente, esse é um desafio para o juiz, um grande desafio. Então, parabenizando uma vez mais a doutora Amanda pela brilhante palestra, eu passo a palavra ao doutor Ricardo, para as considerações que acharem oportunas.
Boa tarde a todos. É um imenso prazer compor essa mesa com Vossas Excelências. Vou usar o termo formal porque é de muita honra mesmo. Agradecer ao Dr. Paulo pelo convite. Eu só vou ser um pouco atrevido em dizer que vou fazer apenas um acréscimo, apesar de não merecer nenhum acréscimo à vossa explanação, doutora Amanda, mas é só a respeito, né, como a doutora caminhou pelas espécies, né, de dano, né, saindo do dano clássico e caminhando pelos outros danos que nós temos hoje em voga no direito do trabalho, tendo em vista o novo Código de Processo Civil e o artigo 8º do Código de Processo Civil, que acabou estabelecendo a constitucionalização de alguns princípios que já evidenciavam na Constituição Federal, foram trazidos expressamente para dentro do CPC, dentre eles a dignidade da pessoa humana, aonde praticamente compele o magistrado a exercitar a jurisdição, trazendo de forma concreta, né, a dignidade da pessoa humana dentro do processo. Nós temos, então, que nos lembrar de apenas falar rapidamente do assédio processual. É uma figura nova, né, uma figura pouco falada pela doutrina, e é uma figura que tende a vir à tona com muito mais ênfase doravante, porque nós temos que tratar agora o processo também, os atores processuais, né, de forma com que o processo não se torne uma outra ferramenta insidiosa. Nós comentamos bem rapidamente lá fora, eu me deparei com um processo de 5.000 páginas, por meio de um cliente que arrematou um bem, e ainda o devedor ainda opôs embargos à arrematação, o processo já passa de 5.856 páginas, e os trabalhadores continuam sem receber as suas verbas. Então, o assédio processual, ele não se confunde com a litigância de má-fé, nem com ato atentatório à dignidade da justiça. Ele é, na verdade, a amplitude e a continuidade de práticas de má-fé, insidiosas, processuais, de procrastinação do feito, que acabam corroborando de forma oblíqua na violação da dignidade da pessoa humana, porque aquele trabalhador que já não teve seus direitos percebidos de forma correta durante o contrato de trabalho, também continua não tendo diante da conduta processual maliciosa. Então, assim, o comentário é rápido, é justamente em razão dessa nova temática do CPC, que constitucionalizou o princípio da dignidade da pessoa humana, e vai, com certeza, trazer muito mais à tona, né, a obrigação do judiciário compelir, coibir, ou dentro da teoria, né, da responsabilização, tentar de tal forma coibir essas condutas que, infelizmente, ainda acontecem. Então, dentro dos danos falados, né, nós temos ainda essa questão do assédio processual, que gera a indenização por danos morais, independentemente da imposição de multa por litigância de má-fé no processo que correu. Ou seja, seria um processo novo, onde litigaríamos requerendo essa indenização por assédio processual, comprovando o dolo do ator processual que provocou esse dano, e aí pleitear-se a indenização. O último detalhe desse assunto é, rápido, no aspecto de que existe uma parte da doutrina que entenderia que o magistrado poderia deferir ex officio esse assédio processual ou assédio moral em razão do processo. Isso é muito controverso, isso é muito utópico, porque não há legislação que autorize o juiz a fazer isso e violaria o princípio da legalidade. Entretanto, nós temos aí uma nova temática para nós, advogados, magistrados, desembargadores, nos debruçarmos e estudarmos aí, que, de fato, eu vejo como não mais uma forma, né, de apenas uma compensação, mais uma forma de responsabilização, mas uma forma de tornar, de fato, a prestação jurisdicional, o processo efetivo. Obrigado, doutora Amanda. Queria que a senhora comentasse alguma coisa a esse respeito. Não, achei muito propícia a colocação.
E, de fato, é um novo paradigma, parece que o novo código tem isso de interessante, tem coisas que eu critico com muita avidez, mas, né, essa projeção da análise do processo à luz da Constituição, dos princípios, o reconhecimento dos princípios como valores que são concretos, né? A princípio é uma diretriz, não, o princípio é norma, o princípio está ali para resolver conflito, essa nova mentalidade pós-positivista. Acho muito propícia. Obrigada por ter lembrado essa espécie de dano, doutor Ricardo.